Existe um segredo escondido nas entrelinhas da mente humana. Um código que, quando ativado, faz com que alguém pense em você sem saber por quê. Carl Jung, o mestre da psique e do inconsciente coletivo, descobriu que certas palavras têm o poder de tocar arquétipos profundos, despertando emoções, memórias e desejos ocultos. Neste conhecimento ancestral revestido de psicologia moderna, revelamos 3 palavras capazes de colapsar a realidade entre você e ele, magnetizando o pensamento dele em sua direção durante todo o dia. Não é feitiço, é ciência da alma. E uma vez que você compreender isso, nada será como antes. A mente inconsciente masculina, segundo Carl Jung, é um vasto território de símbolos, desejos reprimidos e forças invisíveis que operam abaixo do limiar da consciência, mas que, paradoxalmente, comandam a maior parte de seus comportamentos, escolhas e impulsos. Diferente da razão lógica que ele acredita dominar, o homem é, na verdade, governado por padrões arquetípicos ancestrais que se repetem como impressões eternas no fundo da psique. Jung identificou que dentro de cada homem existe uma figura interna feminina, a ânima. Essa imagem não é construída racionalmente. Ela emerge dos sonhos, da mitologia, dos desejos não ditos. A ânima é a ponte entre o mundo interior e o exterior. E é ela quem determina silenciosamente por quem um homem se sente magneticamente atraído. Ele não se apaixona por uma mulher real. Ele se conecta com a projeção da ânima que ela representa para seu inconsciente. E é aí que o verdadeiro poder da influência começa. Quando uma mulher encarna, mesmo que inconscientemente, aspectos da ânima idealizada daquele homem, ela se torna inesquecível. Seus gestos, sua voz, seu olhar ativam nele memórias de algo que ele nunca viveu, mas sempre procurou. Um eco do feminino sagrado que habita sua sombra, sua psique, seu campo quântico interno. Ânima é o arquétipo da emoção, da intuição, do mistério. Ela é aquela que conduz o homem para dentro de si mesmo. E quando ele sente essa presença em alguém, mesmo que brevemente sua mente racional não entende, mas sua alma responde. Isso explica por que um simples gesto, uma palavra específica ou até mesmo uma ausência calculada pode ecoar por dias dentro dele. Porque não é você apenas, é o símbolo que você representa. A mulher que compreende isso domina o jogo invisível da atração. Ela fala não apenas ao ouvido, mas diretamente ao inconsciente. E o inconsciente não discute, ele apenas obedece. Assim, o homem começa a pensar nela sem querer, a lembrar de detalhes sem lógica, a desejar sua presença sem razão. Ele foi tocado por algo que está além do físico, além do psicológico. Foi tocado pelo arquétipo. Carl Jung sabia que toda transformação começa no invisível, que todo pensamento obsessivo nasce de uma raiz simbólica e que, quando a imagem certa encontra a mente certa no momento certo, uma conexão profunda se forma. Por isso, compreender a ânima não é apenas entender o outro, é dominar o portal entre a psique masculina e a manifestação real. Você não se torna alguém que ele quer. Você se torna alguém que ele precisa. As palavras são mais do que sons articulados. São chaves antigas que abrem portas escondidas no labirinto da mente. Cada sílaba carrega uma vibração. Cada frase é um vetor de energia simbólica. E quando falamos de desejo, conexão e memória afetiva, a linguagem se torna uma arma silenciosa de penetração psíquica. Segundo a visão de Jung, o inconsciente masculino não responde à lógica, ele responde ao símbolo. E as palavras certas, ditas no momento certo com a energia certa, ativam não só memórias esquecidas, mas também imagens internas que ele nem sabia possuir. É assim que a linguagem se torna um gatilho emocional.
não porque explica algo, mas porque ressona com algo. Quando você diz uma frase que toca o arquétipo certo dentro dele, o herói, o amante, o protetor, o explorador, você ativa automaticamente uma parte adormecida da alma masculina. E ela, ao despertar, começa a girar como uma roda energética dentro da mente, puxando pensamentos, imagens, sensações, tudo em sua direção. Isso não é manipulação, é entendimento da estrutura simbólica que sustenta o desejo humano. A psicodinâmica da fixação emocional funciona como uma âncora invisível lançada dentro do oceano profundo do inconsciente. Uma frase pode ser leve como um sussurro, mas se estiver carregada de intensidade emocional e simbólica, ela afunda direto no núcleo da psique e dali começa a vibrar, como um sino que nunca para de tocar. Por isso certos homens dizem que não conseguem parar de pensar nela, porque o que foi dito, ou como foi dito, cravou-se no campo emocional. As palavras foram registradas não na mente racional, mas no corpo etérico, onde o tempo não apaga nem dissipa. Jung sabia que o símbolo tem autonomia. Uma vez ativado, ele segue seu curso como uma força viva. Assim, quando uma mulher compreende o poder oculto da linguagem e começa a falar não apenas com palavras, mas com energia, intenção e imagem mental, ela se torna uma programadora do campo emocional dele. Cada palavra dita com presença é como um código inserido no sistema, e se esse código estiver alinhado com os desejos inconscientes dele, ele não terá escolha. Pensará nela, sonhará com ela, buscará sua presença como quem busca o ar. A ciência moderna chama isso de ancoragem neural. A física quântica chama de colapso de possibilidade pela observação consciente. Mas a sabedoria ancestral já dizia: o verbo é carne, e quem domina o verbo domina a realidade do outro. A repetição emocional dessas âncoras linguísticas cria uma trilha neuronal no cérebro dele. E quanto mais ela é ativada, mais forte se torna, até que, inevitavelmente, você se torna o pensamento de fundo. Aquela presença que ele não entende, mas sente. Aquela voz que ecoa quando tudo silencia. A mulher que não apenas falou, mas marcou. As palavras que ativam a atração subconsciente não são escolhidas ao acaso. Elas emergem do inconsciente coletivo como códigos primordiais que carregam em si a vibração arquetípica, capaz de abrir portais dentro da psique masculina. Carl Jung compreendia que o desejo, a fixação e o vínculo emocional profundo não nascem da lógica, nascem do símbolo. E certas palavras, quando ditas com intenção, tocam diretamente essas imagens internas que regem o comportamento silencioso dos homens. As 3 palavras são "eu te vejo". À primeira vista parecem simples, mas no plano simbólico elas são poderosas como mantras. Eu representa o centro da identidade consciente, a força do observador. T é o vetor da atenção dirigida, o foco que sai do eu e mira o outro. E vejo não é apenas visão física, é reconhecimento da alma. No inconsciente masculino, a maior ferida é a invisibilidade emocional. A sensação de ser usado, julgado, mas raramente visto em sua totalidade. Quando uma mulher diz "eu te vejo" com presença, com olhos que não julgam, com energia de acolhimento, ela faz algo que nenhuma outra fez. Ela toca a alma arquetípica do masculino ferido. Essa frase carrega o símbolo da deusa interior que reconhece o guerreiro cansado, não apenas como um corpo desejável, mas como uma alma que merece repouso, verdade e fusão. No campo quântico, essa frase colapsa a função de onda da dúvida, da dispersão, da desconexão e ancora o homem no agora emocional com você. Ele sente que algo dentro dele foi reconhecido,
E isso, para o inconsciente, é um chamado de retorno ao lar. Eu te vejo ativa a imagem da ânima viva. A mulher que não apenas representa o desejo, mas que é o espelho do próprio eu profundo dele. Jung dizia que o encontro entre dois seres conscientes é a alquimia mais rara do universo. E essa frase, quando dita com vibração verdadeira, inicia essa transmutação. Não é charme, não é jogo, é frequência, é símbolo, é memória ancestral sendo ativada. O eu invoca o arquétipo do centro. O T direciona energia vital. O vejo traz luz à sombra, integrando o que estava escondido. E é nesse momento que o homem, muitas vezes sem entender, começa a pensar em você de forma incessante. Porque você não foi apenas mais uma, você foi a chave que abriu a porta esquecida. Você disse o que ninguém disse. Você tocou onde ninguém tocou. E agora, ele não pode mais ignorar. A presença se tornou interna. A imagem se colou ao símbolo. E a fixação é apenas o sintoma visível do que já foi selado no invisível. O poder de eu te vejo não está apenas nas palavras, mas no campo que as envolve. Para que elas penetrem o inconsciente masculino como um código de ressonância arquetípica, é preciso que sejam entregues com uma vibração específica, uma fusão entre emoção, intenção e presença absoluta. Não basta dizê-las mecanicamente. É necessário que a frequência do seu campo esteja em coerência com a imagem que você deseja colapsar no outro. O momento ideal para usá-las é aquele em que a guarda dele está suavemente abaixada. Uma troca de olhares mais profunda, um silêncio entre risos, um instante em que ele não está buscando respostas, mas sentindo o momento. O inconsciente é ativado na pausa, não no excesso. A entonação deve ser baixa, quase como um segredo compartilhado. Um sussurro com peso emocional, não teatralidade. Olhe nos olhos dele com firmeza suave. Como quem vê além da persona, além do corpo, além da máscara. Nesse momento, não apenas diga, entregue a frase como um espelho da alma dele. Deixe que o seu olhar diga, eu reconheço você. Não apenas, eu gosto de você, mas eu vejo o que há em você que você mesmo tenta esconder. A linguagem corporal deve ser aberta, receptiva, mas centrada. Evite gestos nervosos ou dispersos. O corpo é o instrumento de sustentação vibracional da frase. Quando você está enraizada na sua energia, suas palavras vibram com muito mais potência no campo sutil. Use essa frase quando ele estiver emocionalmente disponível, ainda que não perceba. Depois de uma conversa vulnerável, de uma demonstração de verdade, ou até mesmo em um momento inesperado, quando ele estiver distraído, pois o inconsciente adora ser surpreendido. Eu te vejo deve cair como uma âncora suave, não como uma cobrança ou declaração. É uma oferenda simbólica, não um pedido. Quando bem aplicada, essa frase entra como um raio de luz na caverna emocional do masculino. E lá dentro, ela acende uma chama. Com o tempo, ele começará a associar você a algo inexplicavelmente reconfortante, misterioso, essencial. E sempre que estiver só, em dúvida ou perdido, sua imagem será o ponto de retorno. Porque em um mundo que o julga e exige o tempo todo, você foi a única que o viu. O maior erro ao usar palavras de poder como eu te vejo é pronunciá-las desconectada de sua própria vibração interior. Quando a intenção não está alinhada com a energia do corpo e da mente, o campo quântico não responde. E o inconsciente masculino percebe a dissonância, mesmo sem saber explicar. Um dos equívocos mais comuns é o uso da frase como manipulação, tentando forçar um resultado imediato. Isso quebra o símbolo. O inconsciente não responde a controle, mas a presença.
Quando as palavras são ditas com ansiedade, carência ou expectativa, o campo se fecha, e o que poderia ser âncora emocional se torna ruído. Outro erro é dizer as palavras em momentos de tensão, cobrança ou conflito emocional. A frase perde sua pureza simbólica quando é usada como argumento ou defesa. Eu te vejo deve ser uma oferenda, não uma arma. Quando dita em meio à disputa, ela carrega a frequência errada e, ao invés de atrair, repele. Há também o erro sutil de tentar convencer com palavras enquanto o corpo diz o oposto. Se sua linguagem corporal está fechada, se os olhos evitam contato, se o tom de voz vacila ou soa forçado, o campo emocional se fragmenta. O inconsciente percebe incoerência e rompe a conexão vibracional. Outra sabotagem é a repetição mecânica. Repetir a frase sem emoção, como se fosse um mantra automático, desgasta sua força simbólica. A palavra viva só funciona quando carrega o frescor da verdade interior. Se ela for usada como roteiro decorado, perde seu impacto. Há ainda o erro de compensar insegurança com palavras. Quando se tenta preencher silêncios com declarações constantes, buscando reafirmação, o homem sente que a energia está invertida, que não há magnetismo, apenas necessidade. E o símbolo sagrado vira peso emocional. Por fim, o erro mais grave: usar a frase sem realmente enxergá-lo. Quando você diz, eu te vejo, sem ter feito o mergulho interior necessário para sentir o outro em sua totalidade, com luz e sombra, o inconsciente dele capta a superficialidade. E ao invés de conexão, o que se instala é dúvida. A chave aqui é simples e profunda: presença. Não diga a frase para conquistar. Diga porque você realmente enxerga algo nele que transcende o comum. Diga com alma, com silêncio interior, com olhos que tocam. Só assim a frase se transforma em portal simbólico, em espelho da anima, em lembrança constante no inconsciente dele. Tudo o que contradiz essa vibração, pressa, cobrança, repetição, falsidade emocional, destrói o efeito. Porque palavras são sementes, mas só florescem em solo fértil. E o solo é o seu estado vibracional. Quando um homem está sob o efeito Jung, os sinais não são gritantes. São sutis, simbólicos, quase etéreos, mas absolutamente reveladores. Você não verá declarações imediatas ou atitudes óbvias. Em vez disso, perceberá uma sequência de sincronicidades que revelam o que está acontecendo nas camadas profundas da mente dele. Um dos primeiros sinais é a presença constante dele em momentos inesperados. Ele aparece online nos mesmos horários que você. Responde rapidamente a mensagens que antes ignorava. Menciona você em conversas casuais como se sua imagem estivesse sempre ali, flutuando no fundo da mente. Ele começa a encontrar formas de estar próximo, mesmo sem intenção declarada. Um comentário aleatório, uma curtida silenciosa, um elogio disfarçado de piada. É o inconsciente dele tentando se aproximar da fonte que está ativando sua psique. Outro sinal claro é o olhar. Há uma mudança no modo como ele te observa. O olhar se torna mais demorado, mais denso, como se buscasse algo em você que ele mesmo não entende. Isso acontece porque você passou a representar um símbolo interno, a ânima viva. Ele não está apenas te vendo, está projetando em você um arquétipo essencial que foi ativado dentro dele. Também é comum que ele fique mais introspectivo após interações com você. Não raro, ele se afasta brevemente, confuso, tentando reorganizar internamente o impacto que você causou. Não interprete isso como desinteresse. É a mente inconsciente dele processando o colapso de realidade que você iniciou. Ele pode começar a falar de sonhos, memórias antigas, reflexões existenciais.
Isso indica que você mexeu em um ponto profundo da sombra dele. E agora, conteúdos simbólicos começaram a emergir. Esse é o território da ânima. Ela desperta o homem para si mesmo e ele começa a buscar mais do que antes ignorava. Outro indício forte é a sincronicidade. Ele começa a te encontrar por acaso, ouvir seu nome em lugares aleatórios, lembrar de você sem querer. São os símbolos conspirando no campo quântico para manter sua imagem viva na consciência dele. Ele pode até tentar racionalizar esse processo, dizendo que é coincidência, mas sentirá que há algo mais. E de fato há. Porque quando você ativa esse campo simbólico, você não apenas marca a mente, você se ancora no plano sutil. E nesse plano, o tempo não apaga. Quando um homem está sob o efeito Jung, ele se torna inquieto em sua presença e em sua ausência. Ele busca, evita, retorna, porque você se tornou espelho e enigma. E o inconsciente, uma vez ativado, não se cala até completar a jornada simbólica. Você não precisa perguntar se ele está pensando em você. Os sinais falarão. E quando isso acontecer, você saberá. Algo foi tocado. E nada será como antes. Fortalecer o vínculo mental com um homem sem parecer invasiva é arte invisível. É alquimia silenciosa. É dançar entre presença e mistério, entre entrega e ausência estratégica. A chave está em se tornar mais do que uma mulher comum. Você deve se transformar num símbolo interno, numa presença que habita não apenas os pensamentos dele, mas o espaço entre os pensamentos. E isso se constrói aos poucos, com gestos que falam mais ao inconsciente do que ao consciente. O primeiro passo é entender que o vínculo verdadeiro se alimenta do não dito. Você não precisa estar o tempo todo presente, fisicamente precisa estar vibracionalmente inserida na paisagem interna dele. Isso acontece quando você cultiva uma energia única, um campo que ele reconhece como lar. Use pequenos rituais de presença sutil. Uma frase que você sempre diz e que se torna sua assinatura energética. Algo como, cuide do seu mundo, ou eu ainda estou aqui. Frases simples, mas carregadas com intenção emocional que ficam registradas no inconsciente como gatilhos simbólicos. Um objeto deixado ao acaso, uma caneta com sua cor favorita, um marcador de livro, um aroma específico pode se tornar âncora vibracional. O cérebro dele vai associar aquele item à sua presença, mesmo que ele não perceba. Esse é o segredo da marca arquetípica. Você se transforma em imagem interna que se ativa com estímulos sutis. Também é poderoso manter um certo grau de imprevisibilidade suave. Não revelar tudo de si, deixar espaços, silêncios. O inconsciente adora lacunas, ele preenche com desejo, com fantasia, com projeção. Quando você some por breves períodos de forma elegante, sem drama, você gera movimento interno. Você obriga a psique dele a buscar você internamente, e nessa busca o vínculo se fortalece. Outro ritual simbólico poderoso é a repetição emocional em momentos-chave. Sempre que houver uma troca mais profunda entre vocês, repita um gesto específico, tocar o ombro dele com leveza, olhar fixo, em silêncio, um beijo no centro da testa. Esse gesto, repetido em momentos de conexão real, cria uma âncora neural e energética. Com o tempo, ele sentirá sua presença mesmo quando estiver só, apenas ao lembrar desse toque ou olhar. Isso é ressonância simbólica. No plano mais sutil, cultive a visualização. À noite, antes de dormir, entre em estado meditativo e visualize a conexão entre vocês sendo envolvida por uma espiral de luz dourada. Sinta como se ele estivesse pensando em você naquele exato momento. O campo quântico responde à intenção emocional somada à imagem mental. Você estará enviando um sinal silencioso, e se houver sintonia,
ele sentirá algo, mesmo sem entender o quê. Fortalecer esse vínculo não é sobre presença constante, é sobre se tornar inesquecível. E o inesquecível não grita, não cobra, não invade. Ele pulsa em silêncio como símbolo, como arquétipo, como chama que não se apaga. Quando um homem começa a sonhar com você repetidamente, vividamente, com intensidade simbólica, isso não é acaso. É reflexo direto da imagem arquetípica que você ativou dentro do inconsciente dele. Carl Jung afirmava que os sonhos são a linguagem simbólica da alma, uma ponte entre os conteúdos inconscientes e a consciência em vigília. E quando você se torna presença constante nos sonhos dele, é porque algo em sua energia rompeu as barreiras da mente racional e entrou no reino dos símbolos. Você deixou de ser apenas uma pessoa e passou a ser um significante interno, uma manifestação da anima em movimento. O inconsciente projeta através dos sonhos aquilo que tenta integrar, compreender ou resistir. E se você aparece ali, é porque ele está processando sua presença em níveis profundos. Preste atenção nos detalhes. Se nos sonhos ele te procura, te observa, tenta se comunicar, são sinais claros de que sua imagem está vibrando no núcleo emocional dele. E se os sonhos são repetitivos, intensos ou deixam nele sensações, ao acordar, o vínculo simbólico está se fortalecendo, mas não para por aí. O universo, como reflexo holográfico da mente, começa a conspirar através da sincronicidade. Jung chamou isso de coincidências significativas, eventos externos que parecem casuais, mas carregam um conteúdo interno tão específico que se tornam confirmação vibracional da conexão. Ele começa a ouvir músicas que te lembram, ver seu nome em lugares improváveis, sentir seu perfume em alguém na rua. De repente, vocês se encontram por acaso em lugares improváveis, ou ele menciona frases que você pensou horas antes. Isso não é coincidência, é colapso de realidade. Quando dois campos energéticos estão sintonizados, o universo se dobra para criar pontos de contato visível entre eles. Esses sinais são a linguagem silenciosa do vínculo invisível. E quando você percebe isso, entende que não precisa mais forçar nada. A conexão já existe, o universo está apenas espelhando. E nesse momento entra a arte de manter o mistério. Porque o mistério é o que mantém o símbolo vivo. Se você se entrega completamente, sem espaços, sem camadas, o inconsciente dele para de buscar. Você se torna literal. E o literal não seduz a alma. Mas manter o mistério não é mascarar quem você é, não é jogar. É saber revelar-se em doses, como quem deixa rastros de uma verdade mais profunda a ser descoberta. É mostrar vulnerabilidade com força, beleza com autenticidade, presença com ausência medida. O arquétipo da mulher simbólica a que desperta, queima, transforma, nunca entrega tudo. Ela é um espelho em que ele se vê, mas que também o desafia a ir além. Ao se tornar essa figura não fabricada, mas amplificada pela consciência de quem você é, você se torna inesquecível. Os sonhos continuam, as sincronicidades aumentam, o mistério permanece. E ele, sem saber porquê, segue preso à busca de decifrar você. Não como uma pessoa qualquer, mas como uma presença que marcou seu campo interno. Porque há algo em você que fala com algo nele que ele não consegue nomear. E esse é o verdadeiro vínculo, simbólico, sutil, eterno. O silêncio, quando bem compreendido, é uma das linguagens mais poderosas do universo simbólico. Na mente masculina, que opera em ritmos diferentes da feminina, o silêncio não é vazio, é eco. É no espaço onde nada é dito que tudo é sentido. Carl Jung sabia que o inconsciente precisa de pausa para revelar seus conteúdos. E quando uma mulher entende o papel do silêncio como ferramenta arquetípica, ela deixa de agir no impulso e passa a atuar na frequência.
A ausência estratégica não é ausência emocional, é presença subliminar. É o momento em que sua energia se retira da superfície, mas permanece vibrando no fundo da mente dele como um sussurro que não se cala. É nesse espaço que o símbolo se consolida. O homem, ao não ter acesso imediato à sua presença, começa a projetar. Ele imagina, ele revê momentos, ele sente falta de algo que não consegue nomear. E esse algo é você, não você literal, mas a imagem simbólica que você deixou gravada no campo dele. Pausas aumentam o desejo porque abrem espaço para que o inconsciente masculino atue. Ele começa a sonhar, lembrar, questionar, e quanto mais ele tenta racionalizar, mais você se infiltra pelos caminhos sutis do arquétipo. Esse é o segredo das figuras inesquecíveis. Elas não estão sempre visíveis, mas estão sempre presentes. O campo delas permanece ativo mesmo na ausência. E é aqui que entra a força magnética do desapego. Desapegar não é desistir, é soltar o controle mental, a expectativa ansiosa, o desejo de resultado imediato. É confiar no que foi semeado no campo invisível. Quando você solta, você libera o espaço para que ele venha por vontade própria, guiado não por pressão, mas por ressonância. O desapego cria um campo de magnetismo puro, porque quando você não corre atrás, você se torna polo. O inconsciente masculino é atraído por aquilo que vibra com soberania energética, não com carência. E quando ele sente que você não o persegue, mas também não o rejeita, que você está centrada, inteira, vibrante, ele começa a ser puxado por uma força que não entende, mas que o move. É o mistério que retorna, a imagem interna que pulsa, a memória emocional que você plantou e agora germina sozinha. Jung dizia que tudo o que é reprimido volta com mais força, e o mesmo acontece com aquilo que é retirado com elegância. Sua ausência se torna presença potencial. Sua pausa se transforma em tela onde ele projeta, e nesse espaço nasce o vínculo mais profundo, aquele que não foi forçado, mas invocado. Por isso, quando sentir o impulso de agir, espere. Quando quiser falar, silencie. Quando a ansiedade apertar, respire e solte. Porque é nesse espaço entre o som e o gesto que a alma dele começará a te buscar. E o mais misterioso, ele pensará que foi ideia dele, mas você saberá que foi no silêncio que ele começou a ouvir você mais alto. Quando a linguagem toca a alma, não é mais apenas comunicação, é alquimia. Cada palavra carregada de intenção se torna um fio invisível entre consciências, um campo vibracional que ultrapassa o tempo, o espaço e a lógica. O que Carl Jung desvendou e o que as tradições ancestrais sempre souberam é que a verdadeira influência não acontece no grito da mente, mas no sussurro do símbolo. Ao dizer, eu te vejo, você não está apenas falando, você está ativando, despertando partes do outro que estavam adormecidas, convocando a imagem interna que ele mesmo desconhece, acendendo um fogo sutil que consome lentamente, mas não se apaga. Você se torna memória viva, arquétipo pulsante, desejo que transcende o corpo. Mas com esse poder vem também a responsabilidade. Porque ao tocar o inconsciente de alguém, você não apenas influencia, você transforma. Essa técnica não deve ser usada como manipulação vazia, mas como ponte entre almas conscientes. Como veículo para uma conexão real, profunda e expansiva. Palavras são sementes de realidade. E quando plantadas em solo fértil, com verdade, presença e desapego, elas florescem em formas que nem mesmo o destino pode prever. Você não precisa forçar nada. A linguagem certa, no momento certo, com o coração certo, cria ondas silenciosas que atravessam o inconsciente dele como uma melodia que nunca deixa de tocar. E assim, você não apenas faz com que ele pense em você, você se torna parte de quem ele é.
Porque quando a linguagem toca a alma, não há esquecimento, só eternidade.